Olá, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam na vida de cada um. Hoje nós vamos fazer o resumo da lição EBD de número 9. Eu sou o presbítero Edivaldo, membro da Assembleia de Deus de Madureira, em Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Não se esqueça do botão aí à sua direita, logo abaixo no rodapé. Inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe aquele joinha, tá? Não deixe spam, deixe um comentário relativo ao que nós vamos estudar. Hoje, o que eu vou estudar? Hoje nós vamos abordar, fazer o resumo da lição de número 9. A visão do vale de ossos secos. O texto áureo, ou texto de ouro, Paulo diz assim: Disse-me, filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele me disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Ezequiel aqui usa sabedoria. Deus pergunta: Ezequiel, filho do homem, esses ossos poderão viver, Senhor? Quem sabe o Senhor? Eu não sei, Senhor. Senhor, eu não tenho a resposta para isso, eu não tenho o poder para isso, mas está nas suas mãos. Ezequiel reconhece aqui a autoridade e reconhece a soberania de um Deus que tudo pode. Ele reconhece a soberania e a autoridade de um Deus que tudo pode. Somente Deus podia. Ezequiel não podia. A verdade aplicada, a genuína restauração espiritual produz o quê? Fidelidade e comprometimento. Com o quê? Com a palavra de Deus. Então são duas coisas que a restauração espiritual produz: fidelidade e comprometimento. Se não houver uma restauração espiritual também nas nossas vidas, nunca nós vamos aprender a ser fiel e ter compromisso. Então, para ter um verdadeiro compromisso e fidelidade com as coisas de Deus, precisamos ser restaurados pelo Senhor. Tem coisas que é necessário acontecer para nós aprendermos a valorizar as coisas de Deus. Aqui é uma visão, mas era uma visão que não era para agora, é uma coisa que ia acontecer lá na frente, no futuro. É Deus enxergando o futuro daquela nação e revelando para o profeta o que iria acontecer com aquela nação nos próximos dias, meses, talvez ano, lá na frente. Era uma visão para o futuro, mas Deus já estava enxergando antes de acontecer. Lembrando que tudo o que vai acontecer, que Deus já revelou, já mostrou, é porque Deus já viu lá na frente que aquilo vai acontecer. Deus sempre revela fatos futuros de coisas que ele já viu que vai acontecer. Mas e se a pessoa mudasse? Deus já viu que a nação de Israel não ia mudar. Então ele revela um quadro espiritual da nação. Deus já tinha visto como a nação estava, por isso ele revela ao seu profeta o estado espiritual daquela nação. Mas o mesmo Deus também revela que ele ia restaurar aquela nação ia passar por aquilo, mas ele também prometeu o quê? Restaurar aquela nação. Mas será que a gente fica observando? Mas isso é para a nação de Israel. O que é que nós temos a ver com isso? Muita coisa. Quantas pessoas também estão mortas e secas espiritualmente dentro da casa do Senhor e precisam urgentemente serem restauradas por Deus. Precisam, para manter aí fidelidade e compromisso, que são dois itens importantes que estão na verdade aplicada, serem restaurados pelo Senhor.
Mas será que Deus, que viu lá com a nação de Israel, não vê hoje a sua igreja? Também vê. Muita gente na igreja morto espiritualmente, não é materialmente não. Aqui não está falando de morte física, mas morte espiritual. Muita gente morto espiritualmente, que precisam ser restaurados. E essa restauração vai provocar neles um grande impacto. Que impacto é esse, pregador? Fidelidade e compromisso. Com o quê? Não com as coisas materiais, mas com a palavra de Deus. Os objetivos, 3. Objetivo, eu costumo dizer que eles estão sempre aí dentro dos tópicos, no 1, no 2 e no 3. Então, no tópico 1, ele vai tratar de quê? No tópico 1, ele vai tratar de explicar que o plano divino inclui restauração. Sempre Deus teve como objetivo e prioridade a restauração da humanidade. Sempre. Desde a criação do mundo, desde a criação do homem, desde a queda do homem no Jardim do Éden, o plano divino de Deus foi só um: restaurar o homem. Restaurar o homem. Sempre foi. Sempre Deus trabalhou com propósitos de trazer de volta a humanidade. E não é diferente hoje. O mesmo plano traçado lá atrás é o plano para hoje. Muita gente pega esse texto de Ezequiel aqui e diz: isso aqui é fato que não tem nada a ver com a gente. Tem sim. Se você trazer para um âmbito espiritual, há muita gente que Deus ainda está usando o mesmo plano de restaurar essas pessoas, trazer de volta. Muita gente está morto, sem vida, até mesmo dentro da casa do Senhor. Tem tudo a ver, sim, para hoje também. Não é uma lição de ontem, é uma lição para hoje também. O segundo objetivo vai tratar de quê? O segundo objetivo, ele vai tratar de ressaltar que Deus pode fazer mais do que pensamos. Deus não faz somente aquilo que você quer, o que você pensa. Deus não é limitado a fazer somente aquilo e mais nada, não. Ele faz muito mais do que você pensa. Às vezes você acha que Deus faz somente aquilo. Não. Você não conhece Deus. Você precisa conhecer Deus para você ver que Ele faz muito mais. Ele faz além daquilo que nós pensamos e até mesmo imaginamos. Deus faz assim, Deus age assim. Na terceira parte, que é o tópico 3, o que ele vai tratar? Qual é o assunto que vai ser abordado lá no tópico 3, que é o último? Mostrar os resultados da restauração divina. Toda restauração de Deus traz resultados. Traz resultados. Sempre foi assim. Sempre Deus agiu dessa forma. Fazer com que o seu plano, a concretização do seu plano, trouxesse resultados. Deus jamais ia fazer algo que não fosse benéfico para a humanidade, nem para ele também. Deus pensa sempre quando ele vai fazer algo de bom para a humanidade. Então está aí os 3 objetivos. No texto de referência, que está em Ezequiel 37, aí sim, que é o tema principal dessa lição, Deus chamou o profeta Ezequiel e revela o verdadeiro quadro que estava vivendo a nação de Israel. Como Deus enxergou aquela nação, como um monturo de ossos secos. Mas naquele monturo de ossos secos, Deus foi dando novamente vida. Novamente. Isso ia acontecer quando? Não era coisa para imediato. Isso aqui não era coisa para agora, para imediato. Aqui Deus estava falando de algo que aconteceria com essa nação no futuro. Ainda existia muito processo para eles ainda, mas Deus ia
restaurá-los de novo. Deus estava enxergando lá na frente a restauração daquela nação. Mas Deus sabia que lá na frente aquele povo ia mudar? Sim. Deus conhece tudo. É por isso que a Bíblia diz que Deus ele é ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. E diz a Bíblia que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele tem poder, ele conhece e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus conhece o futuro. O homem não conhece o futuro. O homem planeja o futuro, mas não conhece o futuro. O homem não. O homem não conhece o futuro. Ele planeja o futuro, mas não conhece o futuro. Deus não. Deus conhece o teu passado, Deus conhece o teu presente e Deus conhece o teu futuro. O homem planeja o futuro, mas não conhece o futuro. O homem tenta adivinhar e projetar coisas para o futuro. Deus enxerga lá na frente. Um Deus que ele enxerga agora, enxerga lá na frente. Existe uma frase que eu sempre digo: não fique preso no passado, para que você não venha se atrasar para o futuro. Esta é a frase que eu sempre uso nos vídeos, nas reflexões. Então, no tópico 1, ele vai tratar exatamente do primeiro objetivo. E vamos fazer o resumo dele? Então, no tópico 1, ele começa lá no preâmbulo. O preâmbulo. O plano divino inclui restauração. O plano divino inclui o quê? Restauração. Mas quando que Deus tratou ou elaborou esse plano? Antes da queda do homem. Mas Deus sabia que o homem ia cair em pecados? Sabia. Deus sabia que o homem ia se desviar da sua presença? Sabia. Ele criou esse plano antes de criar o homem. Observe, Deus já tinha criado um plano antes de criar o homem. Deus trabalha com uma coisa chamada de presciência. Ele conhece antes, durante e depois. Portanto, ele sabia muito antes de formar uma humanidade para povoar e governar a terra. Deus sabia o que ia acontecer antes. Para isso, ele já tinha engavetado, planejado no céu, uma planilha de resgatar o homem lá no futuro. Deus já tinha visto lá na frente que o homem ia pecar. Mas, pregador, como é que você sabe isso? Dentro dos textos bíblicos. Estudando os textos bíblicos, nós vamos ver o passo a passo. Deus tratando. Sempre Deus trabalhou com planilha ou plano, pensando sempre no bem-estar da humanidade. Bem-estar físico e espiritual do homem. Sempre Deus agiu assim. Não é diferente. Então Deus já tinha enxergado o que iria acontecer com essa nação. Então, tópico 1, que é o preâmbulo, o plano divino. No tópico 1.1, vai falar das ações divinas, vai falar do modo de Deus agir, como Deus agiu para que esse plano fosse colocado em ação. Aqui no caso da nação de Israel, Deus revela o que iria acontecer. E dentro das profecias bíblicas, Deus revela aos profetas também o que iria acontecer. Para a nação do século XXI, Deus também revela o que vai acontecer. Já foi revelado o que iria acontecer com a nação do século XXI para trazer de volta o homem. Deus vai sempre usar um plano para isso. Então aqui vai falar de ações. Deus agiu. Deus agiu.
E de que forma Deus agiu? O próprio tópico 1.1 vai dizer que Deus revela. Deus revela o presente da nação, como a nação estava. Então ele revelou o presente, como a nação estava, e ele revelou também para o profeta o futuro, como a nação seria. Seria o quê? Restaurada por Deus. Isso ele vai tratar no tópico 1.1, que é o resumo que eu estou fazendo. No tópico 1.2, o que é que ele vai tratar? Uma visão da situação espiritual. Aí. Portanto, Deus não está falando aqui com o profeta, ou revelando para o profeta, coisas do presente. Mas Deus estava enxergando essa nação já lá na frente. Deus nunca anda atrasado. Não. Deus sempre anda adiantado em relação ao homem. O homem vive atrasado em relação às coisas materiais e às de Deus, mas Deus está sempre um passo na frente. Deus já tinha enxergado o estado original daquela nação e agora revela o estado espiritual. Como estava aquela nação? Morta. Como está hoje a Igreja de Jesus no século XXI? Ela pode também estar vivendo no vale de ossos secos, morta espiritualmente. Não são todos. Sem vida. Ah, mas eu tô... Como é que você fala, pregador, que eu tô morto? Se eu tô falando e andando? Não. Você está falando e andando, mas espiritualmente você está como... Você está seco espiritualmente. Precisa buscar renovo. Aí eu me lembro da passagem de Abacuque, capítulo 3. Quando Abacuque diz assim: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. É por isso que a igreja precisa buscar o avivamento, reacender a chama pentecostal novamente. Parece que a igreja estagnou num estado que parece que ela está inerte. A Bíblia diz assim, ó: levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Como está a igreja do século XXI? É bem provável que ela esteja vivendo também essa situação dentro de um vale de ossos seco. E Deus está usando a maior profecia, que é a sua palavra, e está usando os seus servos, aquele que tem compromisso, fidelidade, intimidade para advertir. É tempo de sair do vale de ossos secos e receber vida. Há muita gente morto espiritualmente. Não dá glória, não adora a Deus, parece que está num banco inerte. Não sente a presença. Talvez, meu irmão, você esteja vivendo o vale de ossos secos. Deus também quer agir na sua vida. Deus tem um plano de mudança. Se Deus revela para o profeta, porque Deus iria mudar aquele estado. Deus não quer que ninguém fique nesse estado inerte toda a vida na sua casa. Mas Ele quer que você busque a presença dEle. A Bíblia diz assim, ó: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscarde de todo o vosso coração. Então o tópico 1.2 ele vai tratar disso. No 1.3, profeta, instrumento de Deus. Aqui fala de quê? Que Deus estava usando alguém. Aqui diz de quê? Que Deus continua usando alguém. Quem? Eu, você, o pastor da sua igreja, o pastor da minha igreja, como instrumento. Para que objetivo Deus usa? Para instruir, orientar, advertir como está o quadro espiritual do seu povo. Deus revelou todo o quadro clínico espiritual daquela nação. Ei,
Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Deus conhece o estado clínico da sua igreja hoje. Deus sabe como é que eu estou espiritualmente, como você está espiritualmente. Será que você está seco? Sem vida? Como está a sua situação espiritual diante de Deus? Muita gente seco. Seco de amor, seco de emoção, seco de sentimento, seco de atitude. Precisa, meu irmão, se renovar. Precisa buscar o renovo de Deus. Muitos cantam aquele corinho. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Apenas canta, mas não busca o renovo. Não frequenta uma oração. Não frequenta uma consagração. Ele só está no culto público. Não vai em uma consagração no domingo de manhã. O mês que é o mês de janeiro, 30 dias de oração, não vai nenhum. Só aparece nos cultos da noite para cantar, pular. Não adianta, meu irmão. O renovo para você ser um crente fervoroso e cheio do Espírito Santo está nas orações, nas consagrações. É no joelho. Só que muitos não querem. Há muita gente cantando e pulando por aí, mas está morto. Não tem vida nele. O Espírito de Deus não está nele. Estão agindo apenas no emocionalismo, no sensacionalismo e na carne. Não tem nada, porque nunca oram. Nunca oram. Existe um grupo de gente que nunca ora na igreja, nunca vai na oração. Mas chega nos cultos, quer cantar, quer pular, quer fazer. Meu irmão, vai buscar vida. Aí quando você vai prestar um louvor a Deus, o louvor tem sem vida. Aquele louvor, igual aquelas máquinas velhas, falhando. Por quê? Você não ora, você não jejua, você não consagra. Como está a sua vida espiritualmente? O exame é você que tem que fazer. Eu não posso examinar por você, você que tem que fazer o exame, mas Deus sabe como é que você está. Não adianta cantar, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Mas se você não vai orar. O mês que tem 5 domingos, tem mês que tem 4 domingos. Muitas vezes você não vai numa oração de manhã. Você não frequenta uma escola dominical. Você não vai num culto de oração sexta-feira. Mês de oração você não vai. Jejum você não jejua. Você não vai em nada. Aí quando vai à noite, tá cantando sem vida, aquele hino parece um hino fúnebre. Né? Tá cantando um hino avivado. O hino que você canta, ele é um hino avivado, mas você não está avivado, porque você não vive o avivamento. Você não vive dentro do avivamento. Então não adianta apresentar para Deus um hino avivado, mas você não está cantando com inspiração, porque falta inspiração. Aí canta um belo hino, a igreja não sente nada. Você se alegrou, falou em línguas estranhas, mas a igreja não sentiu nada. Por quê, meu irmão? Que você tem que viver o avivamento. A igreja do século XXI precisa voltar ao avivamento. Precisa acontecer nessa nação, novamente, no século XXI, o avivamento. E quem faz o avivamento? Você, meu irmão. Deus está aí com a chama acesa para acender o pavio que fumega. Mas se você não tiver atitude e se conformar com essa situação, só vai levando morte. Só vai levando morte. E aqui nesse assunto tem 2 tipos de morte. São 3, mas eu vou tratar de 2. A morte física e a morte espiritual. E a morte física aqui está falando de morte espiritual nesse assunto. O povo aqui estava morto espiritualmente. Mas Deus traçou um plano de restaurá-los novamente. Tá? Tópico 2 da lição, que é o segundo objetivo que falamos lá atrás, vai tratar de quê? No preâmbulo do tópico 2, vai dizer: o poder de Deus para fazer mais do que pensamos. Deus usa o seu poder para fazer mais do que pensamos. Observe que Deus usou o passo a passo do seu poder e mandou o profeta dizer: profetiza sobre esses ossos e ele vai viver.
Entrou nervo, voltou novamente, a carne voltou novamente, a fala levantou novamente. Daqui a pouco, aquele exército todo de ossos secos se levantou. Isso aqui, gente, não é fisicamente, não, é espiritualmente. A nação seria reerguida novamente. E quando que a nação de Israel foi reerguida? Em maio de 1948, a nação foi reerguida novamente, através do voto Minerva de um homem chamado Oswaldo Aranha. Olha aí o futuro da nação. Olha aí a nação sendo restaurada novamente. Por pouco a nação de Israel não ia ser varrida, extinta do mapa. Se não fosse Oswaldo Aranha, em 1948, a nação de Israel seria varrida do mapa. Mas a profecia de Deus, em Ezequiel 37, se cumpre. Se cumpre. A nação se levantando, aquele monturo de ossos se levantando. A nação sendo o quê? Restaurada. Ei, Deus quer restaurar você também desse vale. Deus quer tirar você desse vale. Tá? Então, resumindo aqui o passo a passo da lição. Quantas vezes na história humana a manifestação do poder de Deus e o resultado produzido surpreenderam e superaram as maiores expectativas? Deus falou a Jeremias: seria qualquer coisa maravilhosa para mim. O anjo disse a Maria: para Deus nada é impossível. Agora Deus estava revelando a Ezequiel que o seu poder é suficiente para cumprir a sua palavra e levar adiante o seu plano. Deus usa o seu poder. No tópico 2.1, diz assim, ó: há esperança? Está fazendo uma pergunta de interrogação. Há esperança? Há esperança. Essa esperança, se você for analisar no contexto bíblico, você vai lá para João capítulo 11, versículo 24 e 25. Jesus falando para as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, que Lázaro ia ressuscitar. Só que elas estavam entendendo que a ressurreição de Lázaro seria futuro, sendo que Jesus estava falando para elas ali de algo agora, presente, porque ele estava ali. O seu poder ia atuar ali agora, no presente. Só que elas entenderam que era futuro. E levou a conversa, o diálogo, lá para o futuro. Sendo que Jesus estava falando que ele ia agir agora, porque ele estava ali para agir agora. No versículo 25 de João 11, 25, Jesus falou para ela assim, ó: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. A palavra viverá é presente. Observe aí o verbo viver, viverá, é presente. Jesus estava falando de algo presente, algo agora, para Marta e para Maria, e não futuro. Jesus está dizendo que vai restaurar o seu povo agora. Não está falando que é futuro. Para você, crente, ele está dizendo que quer te restaurar agora. Agora tem um porém. A dependência para isso acontecer é de você. É você quem tem que querer que Deus te restaure agora. Há muita gente que não quer a restauração de Deus. Deus quer restaurar, mas muita gente não quer a restauração. Prefere ficar no estado inerte que eles estão. E muita gente acha que está vivo na casa de Deus, mas está como um monturo de vale de ossos secos. Andando, falando, conversando, batendo papo, mas está morto. Chega no culto, não glorifica, só anda para lá e para cá, só bebe água toda hora, só conversa toda hora, só arrasta pé toda hora, só chupa chiclete toda hora,
Só fica no celular toda hora, não está nem aí pro culto. Parece que ele veio para um parque de diversão ou para um cinema. Ou está numa sala de bate-papo no chat. Está sem vida nenhuma. Está morto. Deus quer restaurar você, meu irmão. Deus quer te ressuscitar. Até obreiros mortos, que quando vai pregar não tem unção nenhuma. Quando vai cantar não tem unção nenhuma. Quando vai orar de joelho, parece que está dormindo ajoelhado. Sem vida. Está morto. Precisa buscar o renovo. Precisa buscar o renovo. Novamente. Senão não vai ter jeito. Tópico 2.2. Ele vai falar de quê? O anúncio da palavra de Deus. Observa que Deus, vou resumir isso aqui, Deus não faz nada sem primeiro avisar ou anunciar. Deus podia interferir de uma forma direta na nação de Israel, porque ele tem o poder na mão. Mas Deus usa os instrumentos para anunciar. Os instrumentos para anunciar o propósito de Deus é eu e você. Eu e você somos o instrumento de Deus para anunciar o plano de Deus. Deus estava anunciando aqui para Ezequiel o que ele iria fazer com a nação. Deus continua usando os seus para dizer o que ele vai fazer com a nação do século XXI. O que ele precisa fazer. Mas é você que tem que querer. Deus não vai forçar também ninguém. Tópico 2.2. No tópico 2.3, vai tratar de quê? Da ação do Espírito Santo. Tem coisas que é para Deus, tem coisas que é para Jesus, mas tem coisas que é para a terceira pessoa da Trindade. Aqui, a terceira pessoa da Trindade é que iria entrar em ação. É a ação do Espírito Santo. E tem coisa que o Espírito de Deus ele age aonde? Aqui dentro. Aqui dentro. A atuação do Espírito de Deus, tá? Ele vai interagir dentro do nosso homem interior, dentro de nós. Aí ele vai falar lá no seu coração, na sua alma. Ele fala no seu ouvido. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. O Espírito Santo de Deus, ele fala na nossa alma. Ele fala no nosso sentimento. Ele fala lá dentro conosco. Aqui tem a ação dele. Mas para o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, e que é Deus, fazer, vou voltar de novo a dizer, você tem que querer. O Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, não é uma força, não é energia como pregam por aí, é uma pessoa. Ele tem as suas ações e Jesus falou o que é que o Espírito Santo iria fazer quando ele viesse. Iria ensinar, iria convencer. Se você for analisar o livro de João, você vai ver as ações do Espírito Santo no livro do Evangelho de João. E Jesus falou das ações do Espírito Santo. E ele falou com os discípulos, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo, que eu, o Consolador, não vem. Eu tenho que ir para ele vir. Jesus falou sobre isso. Então aqui o tópico 2.3 é ação. Muito significativo o fato de Ezequiel 37 apresentar o cenário tão desolador. Ossos sequíssimos. E a seguir descreve uma tremenda mudança a partir da ação conjunta da palavra de Deus e do Espírito Santo. Olha aí. Para que haja uma ação em conjunto da palavra do Espírito Santo, você tem que querer. Eu tenho que querer. Deus está aqui para fazer. Mas o querer para mudar, olha aí, o querer para mudança, para sair dessa situação inerte, só depende de você. Não depende de Deus. Deus está aí com o seu poder para fazer, mas a ação tem que ser sua. A atitude tem que ser sua. A mudança tem que ser sua, tem que partir de você. É o tópico 2.3.
Tal descrição lembra outro momento na história. Terra sem forma e vazia, trevas abismo, mas o Espírito de Deus se movia. Após esse cenário vem a palavra de Deus e disse, Gênesis 1, 2, verso 3, ou seja, o Espírito estava em movimento, pronto para proporcionar vida a partir da palavra pronunciada, operando assim junto com ela. No tópico 3, é o terceiro objetivo que falamos lá atrás. Vai tratar de quê? Primeiro, no preâmbulo, resultados da restauração. Eu sou um resultado da restauração de Deus. Você pode ser um resultado